Do maná do céu para você. Bom dia, maná de hoje, ele nos deu. Eu vou estar lendo na Eclesiastes 3:3. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura é muito importante. Vamos lá? Então, 3:3. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Hoje, quando o Senhor me acordou, me falando sobre ele nos deu. E aí, pensando, ele nos deu, E a gente pensa no Natal, Nascimento de Jesus, onde a gente comemora o nascimento de Jesus. Então, foi quando o Senhor começou a ministrar o meu coração. Ele nos deu. Ele nos deu Jesus e Jesus nos deu o Espírito Santo, Então, Deus, nosso Pai, deu o Filho, Jesus, e Jesus nos deu o Espírito Santo para ficar aqui conosco, caminhando conosco. E foi quando o Senhor também falou, aí pensando no 3, Fala da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando o Senhor me leva aqui a ler, o 3 aqui, falando tempo de matar, Matar o quê, Tempo de matar. E foi quando, essa semana o Senhor já vinha ministrando no meu coração sobre, a gente fala assim, o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa, E aí a gente fala, quando o Senhor nos fez, quando o Pai nos fez, Ele nos deu o quê? A gente tem o Espírito. E por que é Espírito Santo? Porque Jesus é santo. E eu falei, meu Deus, tremendo, porque a gente fala, Espírito Santo. Espírito Santo está em nós. Mas como que a gente tem o Espírito Santo em nós? Porque o Jesus, ele é santo, E quando a gente fala, mas eu não sou santo, Não, ninguém de nós somos perfeitos, mas o Senhor nos fala, Seja santo como eu sou santo. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado, É quando a gente se separa para Jesus e fala, Tudo que eu fazia, que desagradava o Senhor, agora eu já não faço mais, eu me separo, isso daí para mim não faz mais parte, eu me separei. E é tão tremendo, porque aí foi quando o Espírito Santo ficou falando esses dias comigo sobre isso, sobre o Espírito Santo. Ele é uma pessoa e é o quê? Todos nós temos um espírito, Todos nós temos, deixa eu cuidar da minha alma, deixa eu cuidar do meu espírito. Mas a gente tem que ter o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o santo. Quem é o santo? Jesus Cristo, porque ele é santo. Sem ele nós não veremos o Pai. Por isso que hoje, quando o Senhor me falou, que deu o Filho, Jesus, e Jesus deixou o Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo para nos guiar, Eu vou, mas deixa o Espírito Santo, deixou o Espírito Santo conosco. Mas para a gente estar com o Espírito Santo, a gente precisa ser santo, separado, mas eu sou perfeita? Não, jamais. Perfeição, quando a gente for perfeito, nós vamos estar no céu. Mas a gente é pecador, sim, A gente peca, a gente se arrepende e pede perdão. Por isso que hoje o Senhor falando, Falando exatamente isso. Ele nos deu. Nos deu o quê? O Filho, Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele já pagou um alto preço pelos nossos pecados. Então, mas eu pequei hoje, Eu já pequei. Se arrepende, pede perdão. E Jesus já pagou esse preço, E aqui Jesus está falando, ele já deixou. Por quê? O Espírito Santo, ele é santo. Então tem como a gente falar, o Espírito Santo está na minha vida e eu estou fazendo tudo que desagrada o Espírito Santo. Tudo que desagrada Jesus, E aí quando você fala assim, mas você é santa? Não estou falando, imagina, O Senhor, ele fala na palavra que a gente pode ser o quê? Separado. Eu sou separada de Jesus, Eu escolhi servir o Senhor. Eu escolhi fazer a vontade do Pai. E isso me dá o quê? A chance de fazer o quê? Tudo novo. Lembra de tudo novo? Ser separada. O que eu fazia, eu não faço mais. Isso é ser separado, é a gente renunciar à nossa carne, a nossos desejos, a nossa vontade, ser santo. O que é santo? Ser separado, E, mas você não vai pecar? Não, a gente peca, o Senhor fala, se a gente falar que a gente não tem pecado, a gente já está pecando, Mas a gente tem um Pai, E aqui Jesus já pagou um preço, a gente tem que fazer o quê? Por isso que a gente tem que todos os dias pedir perdão, se arrepender, E não fazer mais, se separar.
Isso não agrada. E é tão forte porque o Espírito Santo, ele nos faz, a gente, né, quando o Espírito Santo está conosco, a gente está andando com o Espírito Santo, a gente está se separando, ele vai mostrando pra gente, mesmo que a gente errar, que a gente falhar, ele vai falar no nosso coração, ele vai nos incomodar, fazer da gente de uma tal forma que ele nos convence que a gente está no caminho errado e que precisa voltar. E é onde a gente se arrepende, pede perdão, e aí é onde a gente fala, não, peraí, eu não posso fazer mais isso não agrada o Pai, né? E é tão tremendo, porque quando falando, né, e o Espírito Santo falando essa semana comigo, do Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa, porque o Espírito Santo está em mim, está em você, mas para isso, a gente precisa fazer o quê? Ser separado. Não adianta a gente falar, tô fazendo tudo que desagrada, tô fazendo tudo que agrada o inimigo e falar, ai, tô com o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, ele é santo. Ele purifica, ele habita um corpo santo, por isso que a gente tem que se separado. Nossa, mas eu já pequei tanto. Independente, é só se arrepender e pedir perdão. Enquanto a gente tiver fôlego de vida, a gente tem chance da gente se consertar, se arrepender e viver tudo novo. Lembra? Um recomeço. O Senhor faz tudo novo. É tremendo, né? Porque eu fiquei maravilhada e quando hoje o Senhor me levou a ler aqui, tempo para tudo. Então, quando fala, né? Ele nos deu o tempo, né? Pra gente viver aqui na terra. Mas ele nos deu Jesus para nos mostrar aqui como a gente ia viver aqui nessa terra. E Jesus deixou o Espírito Santo para nos guiar a caminhar nesse tempo. É tremendo. E fala aqui tempo de matar. O que é matar, né? Tempo de matar. De matar a nossa carne. De matar o que está nos matando. O que está matando o Espírito Santo de agir na nossa vida. É o tempo de matar. É, matar a nossa língua, que quer matar, né? Com palavras, matar o que Jesus já fez nas nossas vidas. Então é tempo de matar. Matar tudo que está impedindo a gente de ser santo, de ser separado, de ser como Jesus mostrou para nós. Tem um exemplo, lembra do manual? Lembra dos mandamentos do Senhor? Então o Senhor está falando aqui para a gente hoje, né? E aí ele fala tempo, então tempo de matar tudo que está matando o Espírito Santo, tudo que entristece, porque cada vez que a gente faz algo que entristece o Espírito Santo, a gente deixa de ser separado. E aí a gente tem que matar isso. Como que a gente mata? Separando, deixando. Tremendo, né? E aí fala tempo de curar. Por que é tempo de curar? Porque o que nos matava é o tempo de curar também. Jesus, ele está aqui para nos curar, né? E no entanto, como que cura? Com amor. Deus é amor. Ele nos ama de tal forma que ele já deu o filho dele para morrer na cruz. Se a gente errar, que a gente pecar, filho, levanta, vamos de novo. Inicia de novo. É só a gente se purificar, né? Se limpar. Lembra do banho? Vamos lá tomar um banho que eu tô suja, né? E aí, tudo de novo. Roupa limpa, né? E hoje, né, falando assim de festa, né? Ai, quero pôr a melhor roupa. E assim, tempo de cura. Estou curada. Pronto, já passou, não é? Então, hoje é tempo de curar também. Como? Pedir perdão. Lembra do perdão? O perdão é curador. O perdão nos aproxima de Deus. O perdão nos faz a gente ser santo novamente. Ah, mas eu acabei de pecar, né? Acabei de falar um palavrão, acabei de mentir, O que fez que desagradou o Senhor? Perdão. Perdão, ele zera. Aonde a gente se arrepende de todo o coração. É onde a gente começa de novo. Tudo de novo. Com o novo. Quem é o novo? Jesus, né? E aí foi quando o Senhor falando aqui, tempo de derribar, tempo de destruir, tudo que está querendo nos destruir, de arrancar, de tirar fora, de derribar, de se afastar, não quero mais, chega. É tremendo, né? E tempo de edificar. Edificar o quê? O meu templo, o templo do Espírito Santo, de ser santo, né? Como que eu vou edificar? Orando, meditando na palavra, fazendo o que agrada o Senhor, obedecendo. E hoje a gente está entendendo, o Senhor já está falando. Ele nos deu Jesus, e Jesus nos deu o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhas, até para que ele está falando tempo para tudo, há tempo de todas as coisas, né? E aqui quando o Senhor falando aqui, né, da Trindade, quando ele falou, ele nos deu, ele nos deu, 3, né? E aí ele está falando o quê? Das 3 esferas.
Por quê? Né? Quando o Senhor fala, Ele nos deu, Ele deixou o Espírito Santo aqui para caminhar com nós e para a gente caminhar aqui nas 3 áreas, tanto no espiritual, no familiar e também na onde? Na prosperidade, que fala da vida abundante, da gente ter uma vida cheia, com totalidade, de falar assim, eu posso não ter tudo, mas eu tenho tudo. Que é quem? Que é Jesus na minha vida, que é o Espírito Santo me guiando. E aí você se sente num contentamento que nada te falta, nada. E isso é de dentro para fora. Você sente que você fala assim, nossa, agora eu tenho tudo. Entende? Então, quando o Senhor falou hoje das 3 totalidades, né? Falando do espiritual, o que é o espiritual? O Senhor está trazendo uma revelação hoje pra gente. Ele nos deu. Ele nos deu, o Pai nos deu, Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, mas Ele deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos mostrar, para nos corrigir, para nos amar, né? Para nos curar. Olha que tremendo, é tremendo isso, para nos dar discernimento, o que precisa derribar, o que precisa, né, edificar. Como que eu vou edificar a minha casa? Como que eu vou edificar? A minha casa fala da minha vida, para depois a gente edificar a casa, a nossa família, os nossos amigos, porque a primeira casa é a nossa vida, né? E aí é onde falar, mas como que eu vou edificar? Sendo santo, sendo separado, fazendo o que agrada o Senhor, porque para o Espírito Santo habitar, a casa precisa ficar limpa. Ele é santo, ele não habita num lugar sujo, entende? Então, por isso que a gente precisa tomar banho todos os dias, não é? É a mesma coisa do Espírito Santo, nós precisamos todo dia nos lavar, nos purificar, nos limpar, porque hoje o Senhor está falando hoje tremendamente, né? Ele nos deu Jesus, e Jesus deu o Espírito Santo para viver conosco, para nos guiar, para nos direcionar até a eternidade. E quando o Senhor finalizou mais ainda falando, né? Ele nos deu Jesus. E Jesus deu o Espírito Santo, mas Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado, mas por quê? Para quê? Para a gente ir para o céu. Então, ó, do céu à terra, terra para o céu. Porque Jesus, ele veio, né, ser carne como nós aqui na terra para mostrar para a gente, mas ele voltou para onde? Para o céu. Ele está do lado do Pai. Então, ele é santo. Então, ele veio na terra e mostrou para nós como que é, né? E ele voltou para o céu. E a mesma coisa nós viemos do Pai, né? Estamos na terra e nós vamos voltar para onde? Nosso espírito vai voltar para onde? Para o céu. Então, que a gente hoje, né, Edith, é muito forte, eu achei forte, né, e assim, falei, Senhor, mexeu assim muito comigo até para falar, e eu falei, Senhor, é tremendo isso, porque a gente é uma linha muito fina pra gente, né, andar conforme a vontade do Senhor, mas nada melhor do que a gente se separar, e quem nos ajuda é o Espírito Santo, nós não estamos sozinhos. Então não pensa assim, mas tá sozinho, não, sozinho não, o Espírito Santo está conosco, ele nos ajuda a ser separado, a ser contente, a falar assim, não, eu estou completo, porque eu tenho Jesus, eu estou com Jesus, e eu vou com Jesus, para onde? Para o céu, para a eternidade, amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, quero te agradecer, dizer que tu és bom, digno de toda a honra, de toda a glória. Muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, por o Senhor nos acordar hoje e já explicar, o Senhor nos deu o teu filho para morrer na cruz por nós. Obrigada, Jesus, pelo alto preço que pagou na cruz, morrendo por cada um de nós, pelos nossos pecados. Nos perdoa, nos purifica, nos limpa. Faça, Senhor, com que nós possamos entender, Pai, o que precisamos tirar para ser separado totalmente para ti. O Senhor já pagou um alto preço, já deixando do seu filho para morrer na cruz por nossos pecados, e deixou o Espírito Santo aqui para nos mostrar e nos guiar. Espírito Santo, nos ajuda, ser conosco, caminhe, mostre, nos faça a gente entender qual é o caminho certo. O caminho é Jesus, que possamos ser separados, não por saber, mas eu preciso ser separado porque eu vou para o céu, não, para te agradar, Pai, porque sabemos que o Senhor já fez tudo para nos agradar, e a nossa entrega agora é a te obedecer e fazer a tua vontade. O Senhor tem o melhor para nós, uma vida com abundância aqui na terra, mas também morar na eternidade, estar no céu, junto contigo. Eu já te louvo e te agradeço, no nome que há poder, é no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha, dá seu like. Deus abençoe o seu dia de Natal. Tchau.